A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estou vindo aqui nesse momento, nessa tarde, deixar uma palavra de esperança para você. Aleluia, que talvez tenha perdido, toda a esperança referente a circunstâncias, a situações adversas que aconteceram, que na tua ótica humana fizeram você desacreditar dos decretos, dos planos que Deus tem para a sua vida. A palavra vai nos dizer em Números 27, aleluia, assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas. Quem chegou a Moisés foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estamos entre os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Aqui nessa passagem a gente vai ver 5 irmãs, que elas estavam reivindicando a herança delas. Porque a palavra vai nos dizer que naquele tempo, o homem que não tinha filho homem, os demais filhos, eles não tinham direito à herança de seu pai se ele morresse, E ali, diante daquela situação, a gente vai ter o entendimento que elas poderiam ter desistido, Essas 5 filhas, elas poderiam ter desistido de buscar, aleluia, a causa delas. Mas só que a palavra vai nos dizer que elas levaram essa causa diante de Moisés. Elas levaram a causa dela diante daquele que ela acreditava, aleluia, que pudesse fazer algo por elas, Porque às vezes a gente leva nossas causas em lugares e para pessoas que não vão nos ajudar, que vão julgar, que vão criticar, que vão nos entristecer mais ainda com palavras negativas. Mas elas levaram diante de Moisés, a qual Moisés ele consultou a Deus, aleluia, e não ao homem, mas a Deus, e ele julgou em favor delas, Então, eu quero deixar essa palavra assim como Deus falou comigo, sobre obediência, sobre a fé, sobre elas terem atitude, sobre elas acreditarem que o Deus de Moisés podia mudar aquele decreto referente à herança delas. Essas mulheres, elas tiveram ousadia, que é o que Deus nos convida. É um exemplo de mulheres que foram ousadas, que foram autênticas, que foram persistentes e que tiveram uma fé gigante, onde elas passaram a entender que o Deus de Moisés poderia, aleluia, mudar o decreto na história dela, E às vezes vem notícias para nossas vidas que se nós, aleluia, optarmos por desistir, nós podemos perder de viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E essas mulheres, elas nos ensinam a isso, a sermos perseverantes, a sermos ousadas, a ter atitude, a escolher, aleluia, o que é certo, a tomar decisões corretas, E muitas das vezes a gente se depara, com alguma situação que a gente pode ter um sentimento de querer murmurar, da gente querer olhar o cenário e dizer: daqui não vai sair nada, daqui tá tudo desse jeito, tá tudo bagunçado, tá tudo... E hoje Deus nos traz essa palavra, porque falou muito comigo. Entre nós escolhermos murmurar ou termos a escolha, a ação, a atitude de fé, que a gente venha escolher ser ousada,
né? Buscando quem pode apresentar a Deus as nossas causas, sabendo que nós também podemos fazer isso, né? Mas a gente, ao invés de murmurar, reclamar, a gente pode ver a realidade da coisa mudar, né? Ser transformado, né? Então talvez a gente esteja na mesma situação, diante de um cenário que para mim e para você é impossível, como para elas era impossível, porque o pai delas não tinha filho homem, só tinha filhas mulheres. E naquele tempo, como dizia aqui, diz na palavra, né? Elas não poderiam receber, porque elas eram filhos mulheres. E era a lei. Mas Deus veio, aleluia, e tornou possível aquilo que diante dos olhos delas era impossível. Então, quero dizer para você, independente do cenário que hoje na tua vida, que talvez na minha vida, porque essa palavra falou comigo. E quando Deus fala assim de forma tão maravilhosa comigo, eu sei que Deus, ele quer que eu leve isso adiante, porque ele fala primeiro com a gente, para depois falar com o outro. Talvez você tá vivendo aí um cenário que aos teus olhos, para ti, tu não pode. O homem disse que para ti não é possível, mas por meio da tua ação, de escolher ser ousada, de tu escolher ter fé, de tu escolher, aleluia, colocar diante do altar do Senhor, diante de alguém que vai clamar junto contigo pela tua causa, aleluia, ao invés de tu murmurar, mas agir, você pode confiar, aleluia, que esse Deus, que é o Deus do impossível, ele pode entrar nesse cenário, aleluia, da tua vida, como diz aqui a palavra, que Deus, ele julgou e ele mudou, aleluia. Assim eu tenho entendimento que o mesmo Deus, aleluia, que mudou a lei, aleluia, para que fosse justo e elas fossem receber a herança delas, que era delas por direito, aleluia, é o mesmo, aleluia, que pode mudar, aleluia, todas as coisas para serem justas em teu favor. E assim como ele abençoou aquelas 5 irmãs, que você possa crer que ele não mudou, que ele é o mesmo e ele pode abençoar a minha vida e a tua vida. Lembrando que em todo tempo nós não estamos sós, que o nosso Deus, ele está junto conosco, aleluia. Então eu te digo, aleluia, coloque a tua causa diante do altar do Senhor, que não mudou, aleluia, que continua o mesmo, que assim como fez o impossível se tornar possível na vida daquelas 5 irmãs, ele pode fazer, aleluia, aquilo que é impossível para mim e para ti hoje ser possível. Mas é necessário que nós venhamos se posicionar com fé, com ousadia, escolhendo, aleluia, esperar em Deus, confiar nele que pode todas as coisas sobre os céus e a terra e liberar, mudar o decreto, rasgar o decreto que Satanás assinou, decretando o fim talvez de morte, decretando, aleluia, a falência do teu negócio, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, decretando, aleluia, que não ia mudar. Deus, ele tem a última palavra, aleluia. Ele é o Deus que tem poder para mudar todo o decreto, independente do que seja, aleluia. A lei dizia que filhas mulheres não recebiam a herança dos pais daquele tempo, mas somente filhos homens. Mas Deus veio, Deus mudou o decreto na vida daquelas mulheres. Então, por que é, aleluia, que ele não vai mudar nas nossas vidas? Aleluia, basta que venhamos nos posicionar, ter fé, porque aquilo que é meu, aquilo que é teu por direito, aleluia, o Senhor, ele assina, carimba, aleluia, e muda a história. Escolha, aleluia, confiar, escolha esperar, escolha se posicionar, ter fé, ousadia e agir segundo a direção que hoje Deus nos dá. Aleluia, para vivermos o sobrenatural de Deus. Que você venha tomar posse dessa palavra. Eu creio em nome de Jesus Cristo que Deus vai adentrar o coração que precisa receber. Aleluia, não acabou. Não acabou. Esse Deus, aleluia,
milhares de anos atrás, há 1000 anos atrás, milhares de anos, que eu acredito que já tem mais de 2000 anos essa história. Aleluia, assim como ele foi lá, ele é o mesmo Deus que é comigo, que é contigo. Aleluia, para mudar o decreto. Só não murmure, glorifica, clama, chama a atenção do teu Deus, ainda que a multidão esteja te dizendo te cala. Clama a este Deus que pode mudar o decreto e fazer o sobrenatural na tua vida. Creia que você vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida, sobre esta causa, que para ti, para mim é impossível, mas para o nosso Deus não. Para o nosso Deus tudo é possível. Amém, irmãos? Receba essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, seja edificado, que venha aumentar a sua esperança, a sua fé em Deus, e você contemple, em nome de Jesus, o manifestar da glória de Deus dentro dessa causa, dentro dessa situação, que hoje eu creio em nome de Jesus que Ele libera essa palavra de ordem, de mudança de cenário na minha e na tua vida. Amém?